Gente, boa noite. Um breve contexto para vocês todos aqui. Na semana passada eu fiz um trabalho com o Guto, da Matoca, no intuito de ajudar o pessoal lá com relação a um desenho de prevenção contra queimadas. A aula teve uma certa repercussão, eu conversei um bocado com ele. E aí essa semana o Roberto, que está aqui com a gente, me mandou uma mensagem pedindo que eu abordasse o tema aqui na mentoria, porque ele teve lá grande parte da propriedade queimada, não a área de trabalho dele, não a área de casa dele, né? Mas está lá enfrentando a queimada. Por Brasília, enfim, né? Por vários lugares, São Paulo, Minas Gerais, a gente vê o Brasil pegando fogo. E as pessoas têm ficado um pouco perdidas. E as redes sociais, elas aumentam um efeito muito poderoso da caverna de Platão, né? Cheio de especialistas dizendo, falando sobre a causa. Hoje eu vi uma pessoa que trabalha com agropecuária dizendo que uma das maiores causas é a especulação imobiliária. Aí eu recebi um vídeo de um pediatra dizendo que a maior causa é a carne e que por isso nós devemos parar de comer carne. Um outro vídeo que me mandaram dizendo que muitos produtores rurais que tinham infringido o Código Ambiental e colocado gado em áreas de proteção ambiental foram multados pelo IBAMA, enfim, foram atuados e tal, e que eles prometeram que iriam colocar fogo em várias regiões. E me espanta muito que as pessoas do socioambiental, que deveriam ser pessoas de pensamento mais integral, mais sistêmico, corram para encontrar soluções, nesse caso, não soluções, mas culpados simplificados. Nós temos uma causa multifatorial. Os nossos biomas, eles têm uma ciclicidade das queimadas em torno de 8 anos. Estou falando do Cerrado, do Pampa, né? As áreas de mata mais fechadas, ciliares, Mata Atlântica, Mata Amazônica. Mata Amazônica raramente pega fogo, mas algumas áreas de floresta têm uma ciclicidade de queimadas de mais ou menos 30 anos. Mas isso é quando a gente tem a vegetação nativa e o ecossistema funcionando bem com os processos ecossistêmicos. Vou falar um pouquinho em aula, mas os processos ecossistêmicos, né? A capacidade de fotossintetizar, então fluxo solar energético, a capacidade de ciclar nutrientes no solo, um solo saudável, profundo, úmido, capaz de decompor matéria orgânica biologicamente, né? Ciclagem de nutrientes. O ciclo da água, o macrociclo e o microciclo. O macrociclo a gente estuda na escola, mas o microciclo a gente estuda muito pouco. Nós temos um poder de influência no ciclo hidrológico. E por fim, quando esses processos ecossistêmicos todos funcionam muito bem, nós temos a possibilidade de aumento da biocapacidade e de aumento da biodiversidade. Agora, as pessoas correm para apontar o dedo para o agro, correm para apontar o dedo para a especulação imobiliária, e realmente a maioria dos nossos incêndios são criminosos. Mas a gente deixa de perceber que a saúde de um ecossistema depende desses 4 processos ecossistêmicos. E todas as nossas cidades são impermeáveis. Em todas as nossas cidades, todo dia, as pessoas que defecam dão descarga em suas fezes em 10 litros de água potável. Em todas as cidades, nós jogamos o mais rápido possível a água da chuva para as sarjetas, para que ela corra para os rios, carregando todos os resíduos, né, urbanos, as garrafas de plástico, as embalagens, a poluição, para os rios e eventualmente para o mar. A nossa situação ela é multifatorial. Tem algumas pessoas que estão dedicadas à revelação das narrativas de domínio, que é muito importante no nosso tempo. Realmente a mídia corporativa nunca fala a verdade. Ou ela fala meias verdades que fazem sentido para manipular, né? Tem um editorial muito bem feito. Então, o Brasil está em chamas porque cada um de nós aceita viver num modelo civilizatório que degrada os lugares onde ele se viabiliza.
Essa é a verdade dura que ninguém quer falar. Claro, sistemicamente, existem pessoas com muito mais poder, existem pessoas com poder de lobby, inclusive, né? Pessoas multibilionárias que conseguem comprar o parlamento e conseguem aprovar leis que as beneficiam. Eu não estou negando aqui que nós temos condições sistêmicas, mas o que eu estou dizendo aqui é que nós muito rapidamente entregamos as 5 áreas essenciais do nosso viver, a moradia, a alimentação, a água, a saúde e a mobilidade, nas mãos de poderes centralizados que são facilmente cooptados pelo dinheiro corporativo e passam a servir as corporações. O Estado não serve os seus constituintes. O governo, né, que ocupa um cargo dentro do Estado de 4 em 4 anos, também não serve seus constituintes. Nós temos hoje o governo Lula falando em assinar um decreto de emergência climática. Há poucas semanas atrás ele estava numa fábrica de adubo químico comemorando a possibilidade brasileira de produção de mais adubo químico. No ano passado, nesse ano, ele soltou os planos safras com um apoio recorde para o agro. Então nós vemos uma situação muito complicada. E muito embora seja sistêmico e algumas pessoas tenham muito mais poder do que outras, na medida em que a gente terceiriza as nossas áreas mais essenciais para poderes centralizados, para concessionária, para o governo municipal, estadual, federal, seja a centralização da área de saúde, seja a centralização da área sanitária, de saneamento, a centralização dos sistemas alimentares, a centralização da nossa capacidade de quitar uma casa, fica financiado 30 anos no banco. Na medida em que a gente entrega essas áreas essenciais do nosso viver para poderes centralizados, nós estamos abrindo mão de uma agência, nós estamos abrindo mão de um protagonismo que ele está embutido na nossa biologia. Cada um de nós aqui que consegue retomar um pouquinho a nossa autonomia, consegue plantar um pouco do alimento, consegue prover para a sua família, consegue defender bem uma casa, consegue saber de onde a água vem, consegue tratar o efluente. Na medida em que a gente recupera o nosso protagonismo nessas áreas, isso reverbera biologicamente na gente. Porque nós somos uma espécie animal. E o nosso biológico pede um viver conectado com as nossas necessidades mais básicas. Isso implica um pouco de trabalho. Esse pouco de trabalho pode ser minimizado com o desenho ecológico, com o planejamento bem feito, mas ele não pode ser escapado. Existe trabalho. Tem que trabalhar. E o trabalho físico, ele não é indigno. O trabalho físico, ele faz parte da nossa capacidade de ser energeticamente superavitário. Nós temos que suar, transpirar e plantar, e implementar, e manejar, e colher sistemas que produzem mais quilocalorias do que o que nós gastamos para implantarmos, manejarmos e colhermos. É fundamental que tenha um pouco de trabalho, mas é ainda mais fundamental que esse trabalho seja energeticamente superavitário. Então hoje eu vou dar essa aula para vocês, como parte aqui do trabalho. Eu vou deixar para a gente abrir no final para falar com o Roberto, que pediu essa interação aqui com vocês hoje. Eu passei para a nossa comunidade, o pessoal que me acompanha na mala direta, tem algumas pessoas que estão aqui também, algumas pessoas vieram pelo Instagram e tal. Quero deixar para a gente abrir no final, vou dar uma aula, vou pedir que vocês anotem as perguntas, ou que vocês, melhor ainda, usem aqui a pergunta do Zoom, porque a gente deixa as perguntas listadas e depois vocês podem me ajudar a responder essas perguntas. Depois, dependendo de como for a interação, a gente pode até todo mundo abrir o microfone aqui e conversar um pouquinho sobre isso. Bom, se der algum pepino aí, gente, vocês me avisem, por favor, tá? Nós vamos conversar então hoje um pouquinho sobre o planejamento rural, que traz mais aptidão e um planejamento que evita as queimadas, um planejamento que nos torna mais aptos a combater as queimadas e um planejamento que nos torna mais resiliente para restaurar as áreas depois das queimadas. Estou falando aqui da resiliência para as famílias que vivem no campo. Estou falando da nossa capacidade de passar por uma crise e depois dessa crise sair dela até fortalecido, se possível. O conceito da transiliência, né? Persistência, adaptabilidade e impacto positivo. Vou organizar essa apresentação aqui dentro da escala de permanência da linha-chave
E a gente vai começar pelo clima da mente, que é uma divisão que a gente faz dentro da escala de permanência, o termo cunhado pelo Darry, né? Da Regrarians. Então, as regulamentações federais e estaduais que regem os recursos naturais, especialmente os hídricos, mas também os florestais, podem ser um empecilho para algumas das ações que eu vou propor nessa aula hoje. Aqui, de novo, né? Eu defendo muito que cada pessoa avalie até que ponto quer obedecer e quando quer começar a fazer a desobediência civil e atuar, de certa forma, na desobediência ou na clandestinidade, porque algumas das limitações que a gente tem são muito injustas, porque elas não são proporcionais em relação às corporações, enfim, as pessoas com muito poder aquisitivo, né? Elas costumam conseguir tratorar essas leis com uma facilidade que as pessoas comuns não conseguem. Então deixa aqui para cada um avaliar um pouquinho a necessidade de transgredir, né? Como essas leis federais, estaduais, enfim, esses códigos são difíceis de serem alterados e podem limitar o que pode ser feito, a gente tem que encaixar isso na camada do clima da mente, porque a gente precisa avaliar quem são os tomadores de decisão primária sobre o território junto com a gente. E se existem leis ou códigos que limitam a nossa atuação, eles são tomadores de decisão primária junto com a gente, porque tem poder de veto. A gente vai falar um pouquinho sobre aptidão e resposta. O investimento de tempo, conhecimento, recursos e infraestruturas na aptidão contra a queimada, ela é muito mais importante do que a resposta. Tá? O planejamento ele salva vidas, salva propriedades e previne muitos traumas. A gente viveu aqui, dentro do nosso grupo, a gente conversou um pouquinho sobre isso na época das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, os traumas pós-catástrofe, né? As pessoas que, por exemplo, às vezes não sofrem tanto com a catástrofe, ou que conseguem sobreviver, ou que têm um êxito em combater, passam por muito tempo a se sentir culpadas pelas outras que não tiveram a mesma sorte. Então, esse alerta aqui é da Rosemary Morrow, ela tem um livro que é o Guia do Restaurador da Terra, foi publicado em 2018 ou 2020, não vou lembrar agora, 2022 está aqui a data. Então, a gente tem que planejar o antes, o durante e o depois. A gente tem que entender qual que é o nosso plano de reconstrução para o desastre primário e o desastre secundário. Primeiro eu vou explicar isso aqui. Por exemplo, o desastre primário, aqui no Rio Grande do Sul, foram as enchentes. Os secundários foram as condições sanitárias, as doenças, o desabrigamento, a interrupção dos sistemas alimentares. São os secundários, né? Agora, nas queimadas, o desastre primário é a própria queimada. O secundário pode ser a interrupção do sistema alimentar, a interrupção do serviço da concessionária de luz, de internet, de água para algumas pessoas, né? Ou um desastre secundário pode ser também a interrupção de vias de acesso. As pessoas não conseguem ser socorridas. Então a gente precisa ter um plano de reconstrução para esse desastre primário e para o secundário. E vale a pena a gente ressaltar aqui que a gente vive ao mesmo tempo o tecnofeudalismo, definido pelo Varoufakis. O Varoufakis diz que nós não vivemos mais o capitalismo, nós vivemos uma era onde o sistema econômico ele pertence de tal forma às corporações e elas dominam de tal forma o mercado que nós não temos mais um mercado. O que nós temos são feudos. As pessoas dentro das grandes redes sociais, trabalhando ali dentro, se divulgando ali dentro, vendendo produtos ali dentro, e as grandes redes tendo muitos por cento desse trabalho. E segue, né? Airbnb, Uber, Amazon, o Alibaba, e assim vai, né? Mas ainda válido também na ideia de capitalismo de desastre da Naomi Klein. Naomi Klein é uma jornalista canadense, vale muito a pena o trabalho dela aqui no meu canal, ou no meu canal, aqui a gente está no Zoom, mas no meu canal do YouTube vocês têm uma aula sobre isso. E ela diz o seguinte, que havendo uma crise real percebida ou fabricada, as corporações já têm um plano para se beneficiar dela. E muito provavelmente, tudo que a gente está vivendo agora de desastre climático, enchente, queimada, tudo isso que a gente está vivendo, já está bastante previsto e bastante programado para o avanço das corporações. E por isso eu temo muito a declaração
de uma emergência climática, porque ela com certeza dará mais poderes para as corporações do que para as pessoas comuns. Então, a gente precisa ter uma ideia de como a gente quer sair dessas situações como população, como biorregião, como empreendedores rurais que têm ética ecológica. Se nós não tivermos um plano para o nosso território, um plano para as pessoas que habitam o nosso território, um plano para a nossa economia local, o plano das elites financeiras, das corporações, será mais facilmente implementado. E eles têm plano para 5, 10, 20, 50, 100 anos. Então, nós precisamos conseguir criar esse tempo de planejar o futuro das nossas biorregiões. Muito importante, dentro do que a gente viveu e vem vivendo agora, né, nessa loucura climática aí, que pode ser pela mudança planetária, pode ser criada pelas corporações e a sua vontade de controlar o clima, pode ser criada pelo capitalismo industrial e provavelmente é um combinado desses três, né? A gente nunca vai saber qual é a proporção de cada um e a gente tem que estar ok em não saber, como diz o Eisenstein, mas a gente tem que estar muito safo para planejar o nosso futuro. Então, quando vem essas catástrofes, no caso a gente agora está falando das queimadas, a gente precisa fazer um perfil delas. Qual a causa, qual a frequência, qual a velocidade da evolução, quanto tempo ela dura, qual o escopo do impacto, né? A área coberta, cidades, municípios, quilômetros quadrados, né? De mata, de produção, de cerrado. Qual o potencial destrutivo para a sua propriedade, para a sua biorregião. Qual a previsibilidade, qual a controlabilidade, aqui uma palavra estranha, mas assim, qual é o nosso poder de controle sobre ela. E quais são os desastres secundários, como eu falei, perda de comunicação pela internet, interrupção dos sistemas da concessionária, né, de luz e água. E a gente tem que anotar isso. Interessante aqui que as pessoas estão alardeadas de novo, né, pela mídia corporativa, mas nós temos fogo no cerrado todo ano, maior ou menor grau, já há bastante tempo. Eu não estou querendo com isso normalizar, pelo contrário, eu estou querendo com isso mostrar que nós estamos atrasados em desenhar o nosso plano de resposta, de prevenção, de atuação, de combate e de reconstrução. E me parece que vai ser cada vez mais frequente, né? Então a gente precisa ver isso. Aptidão psicológica, física, prática e ter um contexto holístico. O preparo prático e físico, ele deve ser visto em conjunto com o preparo psicológico, porque eles se reforçam. Uma pessoa fisicamente preparada, ela tem muito mais chance de ser psicologicamente mais preparada e mais resiliente. Uma pessoa que tem dificuldade de mobilidade, que anda devagar, que é obesa, que é fraca, que não consegue carregar peso, que é muito magra, essa pessoa ela vai ter uma fragilidade mental também. Então a nossa condição física, ela é tão importante quanto a nossa condição psicológica e as duas se retroalimentam. E nós precisamos entender que nós somos um ativo, nós temos que ter uma função social e ecológica nesses momentos. Nós precisamos ser capazes de responder, não de reagir, mas responder dentro de um plano, né? Então eu recomendo aqui o desenvolvimento de uma análise de um contexto holístico. Quem são os tomadores de decisão? Qual que é a base de recursos que a gente tem disponível para preparar as coisas? Qual a qualidade de vida determinada e qual a qualidade de vida, inclusive, qual o amparo que a gente quer ter das pessoas em meio à crise? Quais são as ações e os comportamentos possíveis? E quais são os indicadores de sucesso que a gente tem se a gente conseguir prevenir, se a gente chegar numa situação de combate, qual que é o sucesso dela? E se a gente precisar, depois do combate, refazer essas áreas, quais são os indicadores de sucesso que a gente conseguiu fazer isso bem feito, né? Então, é importante a gente conseguir fazer isso aí para cada propriedade, fazer de forma familiar, fazer de forma comunitária para quem tem bons elos comunitários na região da propriedade. O perfil, né, como eu falei, a gente tem que fazer um perfil das queimadas e aqui é interessante a gente pesquisar os padrões climáticos das últimas queimadas pelos últimos 100 anos. Normalmente, como eu falei, o cerrado queimava de 8 em 8 anos e isso é decorrente do acúmulo de matéria orgânica que não se decompõe biologicamente, ou seja, fica seca, fica oxidando, né? E outras áreas
de mata mais alta, mais densa e mais úmida, uma ciclicidade de 30 a 40 anos. Mas a gente vê que isso está mudando muito rápido. E isso está mudando porque nós temos plantas invasoras, várias gramíneas africanas, um manejo mal feito dessas áreas e uma biologia da conservação muito burra, né? Porque se você quiser fazer, por exemplo, um plano de manejo de uma área, de uma reserva, ou de uma área de proteção, e você for pego ali dentro catando lenha, é provável que você seja multado, se não for preso, né? Se você entrar ali, por exemplo, e derrubar alguma árvore que está velha, que já está com vários galhos queimados, se for fazer um manejo ali de raleamento de algumas áreas, é bem provável que você seja até preso. Então, a biologia da conservação também tem aí uma parcela de responsabilidade pela situação que a gente vive hoje, né? O pressuposto de que toda interação com ambientes ecológicos saudáveis é ruim, indica que a lei, no caso ambiental, ela parte do pressuposto que todo ser humano é criminoso. Ou seja, ela vai contrária à Constituição, que diz que toda pessoa é inocente até que se prove o contrário. Então nós deveríamos ter leis ambientais que separam as pessoas que sabem manejar sistemas das pessoas que não sabem, que separam os ignorantes dos criminosos também, por fim, né? Então, essa ciclicidade e saber o período das chuvas, a temperatura, a velocidade dos ventos, é importante, mas a gente entender esses padrões gerais mais amplos é mais útil, né? Alguns exemplos de preparo comunitário contra queimadas podem incluir, né? Redução preventiva da matéria orgânica inflamável, especialmente nos setores de maior risco de queimada. Essa redução preventiva ela pode ser feita de várias maneiras, eu vou abordar ela. A menos indicada é o fogo frio, o fogo prescrito, porque ele, principalmente nas épocas de seca, né, ele tende a sair de controle e é uma das causas que a gente tem muito constante, né? O fogo de coivara, as pessoas usando o fogo para limpar as áreas. E aqui a gente precisa de novo assumir a condição brasileira. Muitas áreas rurais não têm coleta de lixo, as pessoas colocam fogo para queimar o lixo e não tem outra opção, porque se elas não colocarem, ninguém passa ali para recolher. Em muitas áreas a gente ainda usa o fogo para limpar o pasto. Eu fiz agora várias viagens recentes de consultoria e procurando áreas aqui para mim, inclusive, e vi várias propriedades da agricultura familiar sendo manejadas com fogo. Então não é uma verdade que é o agro que está colocando fogo no Brasil. É claro, a maioria das queimadas são criminosas, é óbvio, muitas pessoas de grandes propriedades têm feito isso constantemente, mas a gente precisa olhar para isso de forma mais sistêmica, né, e mais realista, inclusive, para que a gente realmente possa encontrar estratégias eficazes, porque essa estratégia de só culpar um setor da sociedade, ela não é eficaz, ela não condiz com a realidade e ela é hipócrita. Muito hipócrita, inclusive. As pessoas que estão ocupando o agro são as pessoas que dão várias descargas por dia, né, nas suas fezes e xixi com 10 litros de água potável, que moram nas cidades completamente impermeabilizadas, que interrompem completamente o ciclo hidrológico, a captação de luz solar, enfim. A gente pode fazer mutirões organizados ou abrir propriedades para coleta de madeira para as festas juninas, por exemplo, né? Estou colocando aqui a festa junina como uma maneira de sincronizar as nossas ações com a época do ano, né? A gente fazer as coletas dessa matéria orgânica e a utilização de forma controlada, segura, né? Só que essa estratégia ela não resolve a questão da matéria orgânica seca nas gramíneas, né? E em algumas arbustivas. Eu vou falar um pouquinho disso depois também. Uma outra estratégia válida é considerar talvez, depois da descrita acima, né? Por último, né, a consideração do fogo frio. Ele deve ser feito muito antes da seca ficar muito seca. Ele deve ser feito com um conhecimento muito grande dos padrões climáticos e de vento. Ele era praticado com bastante eficácia e segurança pelos povos indígenas australianos, pelos aborígenes, mas normalmente ele é feito muito antes da instalação, vamos dizer assim, do período de seca grave, né? E era feito com muita frequência, que é uma outra coisa que a gente tem hoje, que é a falta de frequência nos nossos manejos. É muito importante a criação ou a participação, se ela já existe, em uma brigada voluntária. Essas propostas que eu trago aqui
e eventualmente eu vou fazer uma edição desse trabalho e deixar aqui no YouTube para vocês. Enfim, peço que compartilhem com o pessoal das brigadas e, enfim, associações rurais, associações de produtores e pessoas interessadas em protagonizar a mudança efetiva nos seus ecossistemas, né? A criação de um sistema de mensagens, se possível com um número central alternativo para tornar a comunicação local mais eficiente em emergências. É muito importante a gente pressupor que o meio de comunicação atual talvez não esteja funcionando. A gente confia demais que a internet não vai cair e ela frequentemente cai. Então os grupos de WhatsApp são muito bons, mas a gente precisa também de rádio, a gente precisa talvez até de sistemas com bandeira, com sirene, com algumas mensagens visuais, né? Assovios, gritos, e essas coisas precisam estar codificadas e treinadas entre as pessoas de uma dada região. O telefone fixo, quando possível, né? O telefone celular, às vezes, pode ser que tenha alguns lugares que não pegam, por exemplo, aqui na minha região a concessionária não pega. Então a gente precisa criar um sistema de mensagens alternativo, condizente com a possível falta de internet, com a possível falta de luz, etc. A gente precisa ter plano de ação de emergência individual e também um biorregional. Os pontos de decisões têm que ser claros para ação ou evacuação. As pessoas que têm um plano para ficar e combater, normalmente elas conseguem salvar suas propriedades. É preciso uma avaliação muito bem informada para você decidir se você fica para combater ou não. Até porque depois de determinado ponto pode ser que você não consiga evacuar mais. Então essa é uma decisão de cada família, de cada pessoa, e ela carrega consequências muito, muito graves, né? As pessoas que sabem o que estão fazendo, que prepararam as suas áreas, que têm plano, que têm articulação comunitária local, elas têm mais chance de salvar vidas e propriedades. Mas elas também podem ficar presas e impedidas de evacuar. Isso deve ser considerado. O monitoramento constante dos riscos de queimada. Me assusta um tanto como as notícias têm sido dadas. Eu sei que nós vivemos uma crise, eu sei que as proporções das queimadas esse ano estão batendo recordes, mas nós vivemos isso todo ano no Brasil. Esse trabalho de tradução que eu fiz de parte desse material que eu estou usando para essa aula foi feito, por exemplo, há 3, 4 anos atrás, numa mesma situação, né? O Brasil pegou fogo para todo lado, a Austrália pegou fogo, mais de 500 mil animais mortos, algumas pessoas morreram. Então, assim, a gente vive nas áreas secas do planeta essas queimadas já com bastante intensidade e com frequência bem constante, né? Então, encorajar a interação e cooperação entre vários órgãos regionais e federais durante as emergências. É importante que nós tenhamos acesso às municipalidades, às autoridades municipais, estaduais, no cotidiano. Não adianta querer resolver essas coisas no meio da crise. Nós precisamos de planos de prevenção e de combate já aplicados, em andamento, antes da crise. Ou seja, todo ano, antes das queimadas, nós precisamos rever os nossos planos. Nós precisamos testar as nossas bombas, nós precisamos revisitar o nosso equipamento, nós precisamos fazer simulações na propriedade, nós precisamos fazer simulações na brigada voluntária. Isso tem que ser feito todo ano antes das queimadas. Vou falar de algumas alternativas para a prevenção com mais detalhe daqui a pouco. Ainda falando de clima, e agora não do clima da mente, mas do clima dos lugares, é muito importante a gente entender a escala de friabilidade. Os ecossistemas eles podem ser classificados de muito friáveis a não friáveis, ou muito não friáveis. O não friável é um lugar onde chove muito bem distribuído o ano inteiro e a umidade relativa do ar também é alta o ano inteiro. Esses lugares não friáveis, normalmente quando você tem palhada ou serrapilheira, ela decompõe biologicamente com velocidade. São lugares que quando você anda você sente o chão macio e não escuta o farfalhar de folhas, não escuta folhas quebradiças. No outro extremo dessa escala, os lugares muito friáveis, eles são praticamente desérticos. E nesses lugares, a matéria orgânica em decomposição,
ela não se decompõe biologicamente. Ela oxida, ou seja, ela vai virando palhada seca, aumentando o risco de queimada. Por que entender onde você está nisso aqui é importante? Porque as estratégias para os lugares que a decomposição biológica não acontece durante vários meses do ano, elas são muito mais importantes e elas salvam muito mais vidas e propriedades do que em outros lugares. Vou seguir falando um pouquinho sobre isso. Aqui tem o Alan Savory que criou essa escala e ela é muito importante. E do cerrado, ali, eu vou dizer que o cerrado vai estar ali talvez no 6. Do 6 para o 10, essas estratégias de prevenção e combate ao fogo, elas são muito importantes. O descanso das áreas não produz ecossistema saudável. O descanso das áreas nessas situações aumenta o risco de queimada todo ano, porque a matéria orgânica que fica ali não se decompõe biologicamente e porque nesses ambientes a gente já tem muitas gramíneas que vieram de outros países e tal, e sem os animais herbívoros, elas não são podadas, elas não são manejadas e elas viram um risco para as queimadas. Então saiba onde você está na escala de friabilidade, porque as estratégias mudam muito. A gente vai agora para a camada 2, que é a geografia. Dentro da geografia a gente tem a topografia e ela influencia muito a direção, a velocidade dos ventos e a distribuição da matéria combustível. Então, a topografia tem um efeito direto no comportamento das queimadas. A inclinação, por exemplo, aumenta a intensidade e a velocidade do fogo morro acima. Essas condições, o calor que vai irradiado, ele viaja na frente da queimada, ele pré-aquece e seca a matéria orgânica que está na frente e vai tornando ela cada vez mais inflamável de antemão. Inclusive, vale entender um pouquinho o comportamento do fogo. O calor, ele propaga por indução, ou seja, quando o fogo encosta em alguma coisa e o calor é transmitido por dentro de determinado corpo, né, um corpo metálico, a madeira, alguma coisa, ele viaja por radiação. A irradiação das queimadas, ela vai às vezes muitos metros à frente de uma queimada. Os animais, as pessoas e muitas plantas morrem pela irradiação e não necessariamente pelas labaredas. Né? E por fim a convecção, por isso que o morro acima ele pega fogo mais rápido, né? Porque o calor tende a subir. Então é muito importante entender isso. Para cada 10 graus de inclinação morro acima, o fogo dobra a sua velocidade. Para cada 10 graus de inclinação morro abaixo, ele perde metade da velocidade. Inclusive quando a gente está combatendo o fogo, né? É muito importante a gente ter essa noção que se a gente estiver combatendo um fogo que está subindo o morro e a gente se colocar na frente dele, a gente tem que saber que a gente está se colocando em risco, né? Além da inclinação, a gente tem que ter uma leitura do aspecto solar. A orientação, né, o aspecto solar dos morros influencia muito. Os morros com aspecto norte, ou seja, virados para o sol, têm maior risco de serem atingidos por queimadas. Os virados para o sul têm menos, os virados para o leste um pouquinho mais, e os para o norte ou noroeste, né, oeste, mais ainda. O sol da tarde é mais quente, né? Uma foto aqui mostrando para a gente isso, né? O fogo bem alto, viajando morro acima, e quando ele dobra uma cumieira, ele faz um vórtex, ele cria tufões de fogo. E esses tufões eles levantam telhados, eles carregam matéria orgânica que está queimando, né? Então é muito importante e inclusive é muito forte, inclusive carrega coisas pesadas que estão em combustão. Então a gente precisa ter alguns cuidados, vou falar um pouquinho também sobre os cuidados com as casas na camada 6. Então aqui mostrando um pouquinho isso, né? O fogo sobe mais rápido, ele viaja morro acima, algumas coisas podem rolar morro abaixo pegando fogo e ele vai secando a matéria orgânica à frente com a irradiação e com isso aumentando a combustibilidade dessa matéria orgânica que está à frente. De novo, a topografia, o aspecto solar, a elevação e a orientação são muito importantes para a localização das casas. As pessoas têm síndrome de fidalgos, né? Elas querem as casas no alto dos morros. Essas casas ficam em perigo muito maior. É muito mais difícil a gente conseguir água para elas, para combater o fogo. Elas normalmente recebem esse fogo já embalado,
morro acima, como eu falei. Então é muito importante que a gente coloque as casas, posicione as casas a meia altura nos vales, para a gente ter água por gravidade, estar fora do risco de enchente, mas também fora dos grandes ventos que tornam as queimadas muito mais perigosas, né? Essa análise topográfica, ela tem uma função também, porque quando a gente posiciona as casas dessa maneira, a vegetação que a gente coloca imediatamente abaixo, imediatamente acima, pode ter uma função de proteger as casas. Vou falar mais disso um pouquinho para frente, mas se a gente coloca as casas bem no topo do morro, a gente tem que ter estratégias contra a queimada muito eficientes, porque são as áreas que ficam bem expostas, né? Aqui é uma das estratégias dessas casas posicionadas a meia altura no vale, ou no talveg, né? Ou enfim, numa altura média de uma determinada região. A terraplanagem que a gente faz, ela deve conseguir colocar essa casa de tal forma que o efeito dos ventos levante a queimada, faça com que ela passe por cima da casa. Isso é possível fazer com esse corte, desculpa, mas também é possível fazer com a vegetação. Vou mostrar um pouquinho disso depois, tá? Dentro da camada da geografia, a gente faz a análise de setores. Essa análise de setores, ela é um filtro 360 graus. Gente, só um instante, por favor. Desculpa. Essa análise 360 graus, ela é um filtro e a gente está governando energias de fora para dentro. Vistas bonitas que a gente quer receber, vistas feias que a gente quer bloquear, odores que a gente quer bloquear, corredores florestais ou ecológicos que a gente não quer interromper. E aí sons, né, uma estrada muito barulhenta. Mas aqui, principalmente para essa aula, a análise de setor, ela nos indica de onde de onde as queimadas vêm com a maior frequência. É muito importante a gente fazer isso aqui. Normalmente as queimadas vêm com um padrão muito fixo. Elas quase sempre vêm do mesmo lugar. Em função do aspecto solar, da topografia, dos ventos, etc. Então aqui a gente vê que tem um setor de fogo aqui abaixo do slide. Ó. E aí a gente percebe algumas estratégias. A estrada que entra aqui faz um balão na frente da casa e no meio dessa estrada aqui, eu sei porque eu conheço esse desenho, tem um pequeno açude. Então a estrada é usada como aceiro 2 vezes, um açude é usado para apoiar a casa, né? Então, quando a gente sabe de onde vem o vento, a gente tem a responsabilidade de planejar onde vão as estruturas que vão nos ajudar a combater o fogo, inclusive os sistemas de plantio, né? E quebra-vento, etc. Aqui a gente tem um estudo de uma análise de setor. A casa que existe está aqui nesse retângulo do meio. A rua vinha direto daqui para cá. Só que quando eles fizeram aqui uma análise dos setores, eles viram que o fogo vinha daqui de cima. Então esse é o setor de risco primário do fogo, ele está entrando aqui na diagonal de cima para baixo. Então as ações propostas, olha que interessante, esse açude aqui já existia, as ações propostas foram mudar a estrada, passar a estrada para cá, para que ela possa servir de aceiro, fazer um outro açude aqui. Aqui provavelmente a gente tem um talveg passando aqui no vértice desses triângulos aqui que formam os açudes, né? E aí ele reposicionou a casa entre 2 açudes e com a possibilidade de ter água por gravidade para combater o fogo aqui na casa. Então a importância da gente olhar a análise de setores e como ela pode ajudar a gente a localizar as coisas dentro de um desenho, né? Aqui um exemplo prático disso, a estrada como aceiro. Aqui essas setas estão indicando a direção mais constante das queimadas, né? Então a estrada como aceiro, uma área de redução de matéria orgânica, então pode ser com pastoreio, pode ser com manejo florestal, pode ser com mutirão, a gente tem várias estratégias, né? Vou discutir algumas aqui com vocês. De novo, a duplicação dessas estradas como
como barreiras, né, como aceros, e as casas mais posicionadas mais próximas umas das outras, para facilitar aqui também as estratégias de prevenção, combate e evasão. Vamos para a camada 3, água, dimensionamento, capacitação e posicionamento das estruturas hídricas. Antes eu quero fazer com vocês aqui uma recapitulação do ciclo hidrológico, né? Um dos 4 processos ecossistêmicos. A gente tem a água na Terra, apenas 3% da água na Terra é água doce. Desses 3%, nós temos a água do subsolo, que é usada por poços artesianos, mas nem em todo lugar a gente consegue perfurar. 69% aproximadamente estão nas camadas de gelo e geleira, que a gente também não vai conseguir usar. E 1% aproximadamente de outras fontes, né? Água de superfície como lagos, pântanos, rios, etc. Ou seja, dos 3% de água que a gente faz um manejo de aproximadamente 31%. Essa água não é renovável, ninguém vai vir de outro planeta para cá para repor a água da Terra. Na medida em que a gente quebra esse equilíbrio, na medida em que a gente faz com que as próximas gerações tenham menos água no subsolo, na medida em que a gente faz com que as próximas gerações tenham menos água doce disponível para viver, para beber, para comer, para combater fogo, nós estamos roubando deles um direito humano inalienável de acesso à água. Como é que a gente impacta negativamente esse equilíbrio aí? Nós fazemos plantio com solo exposto, nós usamos pivô central para irrigação, nós usamos uma irrigação muito ineficiente, nós usamos cidades impermeáveis, nós damos descarga em fezes humanas com 10 litros de água potável todo dia. Então, nós temos aí uma parcela de responsabilidade no manejo dessa água, né? Aqui uma ilustração para vocês entenderem a gravidade disso. O planeta parece que ele tem muita água, mas a quantidade total de água do planeta, em proporção ao tamanho do planeta, é essa circunferência aqui maior, né? Essa bola maior. A água doce é essa aqui um pouquinho menor. E aqui a gente tem a ação sobre ela que a gente pode usar, é essa bem pequenininha aqui, ó. É com essa quantidade de água que nós estamos brincando com as nossas vidas e com as vidas das gerações futuras. Aqui é o que a gente aprende na escola, o ciclo hidrológico, né? A água evapora do mar, as massas de ar levam, ela condensa, bate na serra e aí ela desce em precipitação. Só que isso aqui é um resumo e ele não informa a gente muito bem da nossa ação sobre esse ciclo. Nós temos o microciclo hidrológico e é sobre ele que a gente tem ação e é sobre ele que a gente deve agir, inclusive para blindar as nossas propriedades contra as queimadas. Então, o Alan Savory diz o seguinte, que a chuva, quando ela é efetiva, ela só deixa o solo infiltrando e recarregando as águas subterrâneas ou evapotranspirando pelas plantas. Independente de ser uma floresta, um cerrado, um pampa ou uma caatinga. Um ciclo hidrológico saudável, o manejo do ciclo hidrológico nas nossas propriedades deve infiltrar cada vez mais água e deve recarregar cada vez mais as águas subterrâneas. Como que isso é feito? Com o plantio, com sistemas de produção agrícola e pecuária que cobrem o solo ao invés de expor o solo, com sistemas que aumentam a quantidade de carbono vivo no solo, com sistemas que diminuem as possibilidades de erosão e degradação, né? Então, dentro da nossa gestão, nós temos que ter métricas e indicadores da nossa propriedade que nós estamos melhorando esse ciclo. Não adianta apontar o dedo se a gente não atua, né? Aqui é uma foto de como atua a agricultura brasileira. E aqui é mentira se a gente falar que só o agro funciona assim. A agricultura familiar também funciona assim. Estou aqui no Rio Grande do Sul, estou cansado de ver roça de milho padronizada morro abaixo, com solo exposto. A agricultura familiar que produz hortaliça, todinha funciona desse mesmo jeito. Eu passei ontem pelo Vale do Caí, que foi assolado pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul.
As pessoas já passaram a produzir hortaliça de novo. Já tem pomares e hortaliças, todos com solo exposto, todos não harmonizados com relevo. Então, essa água que vocês veem escorrendo aí, ó, marrom, ela está carregando o solo superior, que é onde a gente tem a fertilidade, a matéria orgânica, para poder produzir alimento. Mas no caso dos lugares que usam o agrotóxico e o adubo químico, que também não é só o agro, a agricultura familiar quase inteira está no pacote químico, essa água passa a carrear adubo químico e agrotóxico e levar ele para os corpos hídricos. Aqui um cálculo que foi feito por um colega do gerenciamento holístico lá da Austrália, né? Um mentor meu, inclusive. Ele diz o seguinte, que qualquer sinal visível de erosão, aproximadamente 1 milímetro, quando você vê um sinal de erosão de 1 milímetro, uma pequena lâmina de corte, ele equivale a mais ou menos 10 metros cúbicos por hectare. A reposição de 1 milímetro de erosão custa em torno de 450, 500 reais por hectare. Se você fosse comprar um substrato preto para repor aquilo ali, né? Se fosse comprar 10 metros cúbicos de composto para repor o que você está perdendo. O modelo industrial, na grande e na pequena escala, ele é um evento passageiro, porque ele depleta os recursos dos lugares onde ele se implementa. O problema é que ele está implementado em muitas áreas, então ele vai inviabilizar o viver de muitas pessoas nesse processo. Um pequeno corte rápido da água aqui também, para vocês entenderem, né? No mundo todo, de forma geral, 70% da água disponível é usada para a agricultura, 20% para a indústria e 10% para o consumo doméstico. Nos países desenvolvidos, 30% para a agricultura, 60% aproximadamente para a indústria e 10, 11% para o consumo doméstico. O consumo doméstico não varia muito, percebam, né? Nos países em desenvolvimento, aqui a gente fala do sul global majoritariamente, né? 82% da água é usada pela agricultura, 10% pela indústria e 8% pelo consumo doméstico. Esse gráfico é um gráfico da colonização até hoje. Nós estamos poluindo e acabando com a nossa água para um modelo que exporta commodities, envenena os corpos hídricos, causa câncer nas pessoas e nós não estamos nas ruas quebrando tudo. Eu não consigo entender por quê. No Brasil é um pouquinho pior ainda. 69% da água é usada para irrigação, ineficiente. Às vezes mais de 90% ineficiente. 12% para o consumo humano, 12% para a produção animal e aqui, infelizmente, a gente conta uma produção animal, não é a pasto, então tem alguma ração aí, né? Milho, soja e tal, então dobra um pouquinho ali com a irrigação. E 7% para a produção industrial. Nós não temos a industrialização que mantém a nossa população aqui, né? Nós seguimos exportando. Inclusive, o Fernando Henrique Cardoso, considerado o príncipe da sociologia, não sei quem foi que deu esse título para ele, brasileira, fez uma tese dizendo que o Brasil poderia se desenvolver como celeiro de produção mundial, ou seja, continuando como colônia. Um privatista, né? Não era de se esperar outra coisa dele. Aqui é um balanço hídrico da água por países e os fluxos, né? As setas mais grossas indicam mais água gasta na produção de produtos que foram exportados. Percebam que o Brasil só tem fluxo de água saindo em produtos exportados, né? Majoritariamente para a Europa. Então a pegada hídrica, isso aqui é um mapa da pegada hídrica. Aqui uma notícia de 2020. Se vocês ainda não estão sabendo disso, que vocês se estarreçam agora com essa notícia, mas a água já virou investimento e começa a ser negociada em contratos futuros nas bolsas de valores. Não é à toa que os grandes magnatas do mundo estão de olho no Brasil e nos aquíferos brasileiros. A gente tem responsabilidade, e isso aqui é muito importante para a gente conversar sobre isso nas propriedades rurais. A água da torneira em torno de 20%, do chuveiro em torno de 20%, do lava-roupa em torno de 17%, do vaso sanitário 24%. Resumindo, a gente tem em torno de 80% de uso da água em uma casa que ele pode ser revertido para estratégias de combate à queimada, de produção de alimento e de umidificação das áreas de mais perigo de queimada. 80% da água que a gente usa numa casa, o tratamento do efluente dessas águas cinzas ou já servidas,
pode e deve ser usado em um planejamento de combate ao fogo, mas não é. Normalmente a gente nem faz o saneamento ecológico disso, né? No meu site, euricoviana com 2ns.com.br, vocês vão encontrar um artigo que fala sobre o trabalho do Brad Lancaster. Ele tem 2 livros muito bons sobre coleta e conservação de água de chuva, e ele desenhou esses 8 princípios de coleta de água de chuva que eles servem muito bem para pequena escala. Comece num processo de observação longo e bem pensado, comece na parte mais alta do seu terreno e trabalhe de cima para baixo, comece de maneira pequena e simples, a gente precisa testar bem as coisas antes, espalhe e infiltre o fluxo da água, planeje sempre uma rota para o excedente que escoa e utilize-o como recurso. Como eu vinha falando, um ladrão de uma cisterna, o ladrão da caixa d'água, a água cinza, as águas servidas. Todas essas águas, a gente pode planejar uma rota para elas que tem função de produção de alimento e tem função de blindagem da propriedade contra queimadas. Maximização da cobertura de solo viva e orgânica. Lembre de onde você está na escala de friabilidade. A cobertura de solo viva e orgânica, em alguns lugares, por 6 meses do ano, às vezes mais, ela fica esturricada, aumentando a chance de queimada. Maximize as relações de benefício mútuo e a eficiência do sistema sobrepondo funções. Reavalie o seu sistema continuamente. Então, 8 princípios, né? Quero falar um pouquinho da escala de permanência da linha-chave. A gente está aqui usando uma aula com as 8 camadas da escala e é importante entender a escala de permanência. E o Yeomans, ele começou a desenhar as propriedades para blindar elas contra a queimada baseado no entendimento da hidrologia, da topografia. Então a gente tem 3 linhas naturais e 2 linhas conceituais. A primeira linha natural é o nível do mar, que é a partir dele que a gente entende as alturas relativas dos relevos. A segunda linha são as cumieiras, as divisoras de água, que estão aqui marcadas em preto, contínuo ou pontilhado. As lombas, né? As cumieiras. E a terceira linha natural, a linha de escoamento de água, que na geografia a gente chama de talveg, aqui marcadas em azul pontilhado ou azul sólido. Então essas são as 3 linhas naturais. Quais são as 2 linhas conceituais? O Yeomans derivou da topografia o ponto-chave. O ponto-chave é o lugar onde a água deixa de ter um potencial de erosão e passa a ter um potencial de deposição em um talveg, um caminho d'água, em um vale primário. Uma outra definição do ponto-chave é o lugar em um talveg primário onde com o menor movimento de solo nós conseguimos ter o maior armazenamento de água em uma barragem de terra. A partir desse ponto-chave, ele deriva a linha-chave, que é uma linha em curva de nível absoluto. Ainda dentro do talveg, né, dentro da unidade de relevo do talveg, mas uma linha contínua ali. Então, a primeira linha conceitual é a linha-chave. A segunda linha conceitual do Yeomans era uma linha de irrigação por inundação. É o que vocês veem nessas fotos aqui. As lonas colocadas com os mastros já posicionadas dentro de uma vala, em curva de nível e abaixo de uma barragem de terra. Ele abre a válvula da barragem, inunda essa vala por completo. Só que como ela tem essas lonas, ele consegue fazer uma irrigação por inundação de setores do terreno com o recurso hídrico guardado nas barragens de terra. E ele planejou as barragens para que a gente pudesse esvaziar elas completamente. Ele tinha válvulas e canos de... como é que fala? Cano mesmo para poder esvaziar a barragem, posicionados no fundo da barragem. Então as barragens tinham, pelo histórico dele, familiar, enfim, uma série de questões que não vou desenvolver aqui agora, mas essas barragens tinham essa função e elas poderiam ser esvaziadas completamente no menor sinal de risco de queimada, né? Então ele conseguia fazer uma irrigação por inundação. Não é uma irrigação muito eficiente em termos de água por área, mas é muito eficiente para combate ao fogo. Em alguns lugares valeria a pena, né? Na fazenda da minha família, por exemplo, eu já discuti essas estratégias aqui há alguns anos, talvez 5, 7 anos atrás,
tem condição de fazer, tem água para fazer, mas não foi feito. Essa semana meu irmão está lá combatendo fogo de novo. Enfim, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Aqui, inclusive, é a área dele, né? E eu vou fazer uma ilustração aqui de como essas 5 áreas ajudam a gente a pensar o planejamento da nossa propriedade. Acima da linha-chave, a gente tem uma área de captação. Ou seja, a cabeceira do nosso terreno é o lugar onde a gente começa a captar água. Normalmente, nesse lugar, a gente tem vegetação mais esparsa e é mais difícil você fazer sistemas de produção adensados, porque você precisa contar com um bombeamento de água para ele. Então, normalmente é uma área de maior captação e o planejamento normalmente é plantio de savana, ilhas espaçadas, pasto rotacionado e tal. E aí, depois a gente tem uma área de armazenamento, que é exatamente na altura da topografia ali, do relevo da linha-chave, porque é nessa área que a gente começa a fazer as barragens. E existem algumas exceções. Às vezes a gente consegue fazer barragem em áreas altas, acima do ponto-chave. Inclusive, quando a gente consegue, é muito bom, porque a gente consegue ter água por gravidade para um número maior, uma área maior da nossa propriedade, né? Então, área de captação, área de armazenamento, área de utilização, as áreas que a gente consegue irrigar por gravidade, o homem chamava de área de utilização. E uma área mais baixa do nosso relevo, onde o relevo fica mais plano, onde a gente consegue fazer açudes mais baratos, açudes na área mais plana são mais baratos e armazenam mais água, e a partir dos quais ele bombeava essa água para cima de novo, normalmente usando moinhos de vento, catavento e tal. Hoje em dia a gente pode usar bomba solar e outras opções, né? Então é muito importante a gente entender as alturas relativas da nossa propriedade para a gente entender a nossa eficiência de combate ao fogo. E é por isso que Iomas normalmente posicionava as casas numa meia altura do relevo, para que a gente pudesse ter uma água por gravidade ajudando no combate às queimadas. Aqui uma foto de novo da vala de irrigação por inundação e um corte transversal dela aqui para vocês verem como é que ela funciona, né? Então vamos lá, o desenho, né? Usar preferencialmente sistemas com pressão por gravidade para irrigação e combate ao fogo, uma vez que são muito mais seguros que as bombas. Se a gente for usar alguma bomba, a gente tem que testá-la toda semana durante o período da seca. É melhor que o sistema de proteção contra queimadas também integre o sistema de irrigação. Todo o encanamento deve ser enterrado, muito importante a gente fazer isso aí. As torneiras devem ser de metal e os canos das torneiras que saem do cano enterrado para cima também tem que ser de metal. Nos locais onde não é possível enterrar, é necessário então cobrir o encanamento com uma boa camada de telha e cimento. Pode usar a telha de barro e botar um cimento ali e cobrir ela, né? Em alguns lugares, por exemplo, pedrados, afloramentos rochosos, a gente não consegue enterrar. E aí a gente consegue, com esse subterfúgio das telhas com cimento, a gente consegue fazer uma proteção ali, né? Qualquer encanamento acima do solo, como torneiras, pontos de acesso, devem ser de aço galvanizado. É muito importante o posicionamento das barragens nas propriedades. Nem toda propriedade consegue ter as barragens. Nos lugares onde a gente não consegue ter as barragens, a gente pode usar cisternas de ferro-cimento. Mas aqui são fotos, né, da propriedade do Iomas. A gente não precisa fazer todas essas barragens. Ele fez porque a propriedade dele era uma vitrine, né? Mas sempre que possível a gente posiciona essa barragem no setor de risco de fogo. Sempre que possível a gente coloca uma para funcionar por gravidade. Eles devem armazenar água suficiente para prevenção e combate ao fogo, entre 20 e 50 mil litros por hectare durante a estação das queimadas. Se você tem, vamos fazer conta redonda, se você tem 2 hectares, você tem que ter 100 mil litros. Tem 4 hectares, 200 mil litros, e assim consecutivamente. Sempre que possível, tanto quanto a topografia e outros fatores permitam, os açudes devem ser projetados de forma a serem facilmente acessados pela brigada de incêndio. Trechos traduzidos aqui do Rick Grammers, né, do livro do Darren. As cisternas. Como eu falei, os lugares onde a gente não consegue fazer barragem, ou até como estratégia complementar às barragens, a gente deve ter as cisternas
de captação de água. Essas cisternas têm prós e contras. Nós temos cisternas de metal, de plástico, de ferro-cimento, e a mais segura é a de ferro-cimento. A de plástico não preciso nem falar, porque né, o calor da queimada vai derreter isso aí. Muito importante que a gente faça estruturas também de suporte para essas cisternas que não sejam inflamáveis. Talvez seja necessário enterrar algumas cisternas ou enterrar pelo menos a base delas, né? Dependendo do tamanho delas, de onde elas estão posicionadas e tal. Então, as cisternas devem ser posicionadas perto da casa, mas não no setor de risco de queimada. A gente normalmente protege as cisternas para a gente ter acesso a elas para poder combater o fogo. As cisternas destinadas ao combate do fogo devem ser de metal ou ferro-cimento, de preferência posicionadas acima do solo, para evitar, por exemplo, que a gente precise de bomba, porque pode ser que a bomba não funcione. Ou, por exemplo, a gente tem uma bomba que funciona, mas na queimada a gente perdeu a eletricidade, aí a bomba não vai funcionar. Ou mesmo que ela seja solar, mas a fiação dela seja queimada, ela também não vai funcionar. E a gente tem que pensar isso, né? As de material plástico devem ser enterradas. Aqui uma outra questão importante é que as cisternas elas podem ser divididas por duas alturas. E essas alturas, né, um compartimento interno, a gente pode usar a cisterna sempre, a parte de cima, e numa parte de baixo deixar armazenado ali um orçamento hídrico para queimadas. De novo, né, as cisternas têm que fazer parte desse orçamento hídrico e na prática provavelmente todas as fontes de água serão utilizadas em uma situação de emergência. Por exemplo, começou a ter queimada, tem que encher a banheira, as pias, todos os baldes. Os baldes, a gente tem que ter balde de metal, o balde de plástico também é um problema, né? Então assim que a gente for avisado de um risco de queimada, a gente tem que encher todos os reservatórios possíveis e deixar eles cheios. Na impossibilidade de construir açudes, o dimensionamento das cisternas destinadas a combater as queimadas deve chegar o mais perto possível da capacidade recomendada, de 20 a 50 mil litros por hectare, durante a estação de seca. Desculpa. Aqui a gente tem uma escala, né? Lotes residenciais com menos de 1.000 metros quadrados, até 5 mil litros por lote. Lotes residenciais rurais de 1.000 a 10 mil metros, ou seja, 1 hectare, 10 mil litros por lote. Lotes rurais maiores de que 1 hectare, 20 mil litros no mínimo por lote. Ocupação dupla, 2.500 litros por unidade. Casas conjugadas, apartamentos rurais e tal, de 5 a 20 mil litros por moradia. Importante a gente manter isso aqui, né? Isso é responsabilidade nossa. Nós precisamos desenhar isso, nós precisamos ter essa água disponível para o combate da queimada. As cisternas dedicadas ao combate à queimada precisam ser facilmente identificadas a partir da estrada pública, incluindo placas de sinalização na estrada da propriedade. Elas devem ser de fácil acesso pela entrada e deve ter pelo menos 4 metros de largura essa estrada, para poder passar o caminhão do bombeiro, né? E se estender até 4 metros a partir da cisterna. A base das cisternas pode precisar de reforço contra colapso em queimadas, né? Daí eu falei talvez ter uma parte da base da cisterna enterrada. E todas as cisternas devem ter encaixe de engate rápido, que é aquele do padrão da mangueira do bombeiro, do corpo de bombeiro, né? Com isso a gente aumenta a possibilidade, por exemplo, deles virem com o carro, usarem a bomba do caminhão e usar as próprias mangueiras para fazer o combate para a gente. Claro, estou falando isso aqui se é possível na sua região, se você acha que você vai ter o bombeiro te atendendo, né? Tem região que a gente sabe que nem chega. Cisternas subterrâneas devem permitir que caminhões-pipa reabasteçam direto com uma abertura maior do que 200 milímetros. Tá? Então tem que ter uma abertura relativamente grande para caminhão-pipa chegar e conseguir recarregar elas rápido, né? As cisternas expostas aos setores com alto risco de queimada devem ser projetadas com escudos térmicos contra o calor ou contato direto com labaredas. Ou seja, se você não tem opção de colocar a cisterna num setor escondido do fogo, você fica obrigado então a projetar um escudo. Pode ser uma barreira de pedra com gabion, pode ser um muro de terra pilada, enfim. Aí tem algumas estratégias possíveis, né? As valas de infiltração e o sistema de tratamento alternativo, né? O sistema de tratamento de saneamento ecológico. Quando a gente usa plantas resistentes ao fogo, as valas podem funcionar como barreiras, ou seja, na parte de baixo dessas valas, quando a gente planta corredores florestais,
com espécies selecionadas que são resistentes à queimada, elas podem funcionar como um quebra-vento e como uma barreira contra o fogo também. Essas áreas, nas áreas áridas ou semiáridas, essas valas de filtração podem até certo ponto reumidificar o solo, diminuindo o risco de queimadas. De novo, essa reumidificação do solo, principalmente nas áreas de maior risco, em volta da casa, devem ser usadas, devem ser projetadas para usar aqueles 80% da água da casa, que são de águas cinzas e águas servidas, né? Essas valas também podem ser projetadas de forma a funcionar como acesso para motos ou pessoas até os açudes. Elas podem ser usadas como uma estratégia de acesso, né? Estradas públicas ou trilhas de fuga de emergência. E os sistemas de saneamento ecológico, né, podem ser implantados nos setores de maior risco de fogo. Quanto mais úmido, melhor esses setores. É muito importante presumir que os sistemas elétricos e as bombas e aspersores podem falhar quando a gente mais precisa deles. Com essa atitude, a gente garante o desenho de sistemas redundantes e alternativos. Quase sempre, os alternativos são por gravidade. A gente vai falar um pouquinho, né, dos sistemas aqui. É importante a gente lembrar que, em casos extremos, as casas podem ter as calhas também cheias d'água e aspersores contra a queimada ligados no telhado. É importante, né? Na Austrália, inclusive, está cada vez mais comum as áreas que têm muito fogo, eles usarem os aspersores e microaspersores nas casas. E aí, nesse caso, eles enchem as calhas, eles tampam as calhas, né? Às vezes com uma bola de tênis ou com algum tampão ali, e deixa a calha também cheia de água, porque o acúmulo de folha seca nas calhas aumenta o risco de pegar fogo na casa, né? Na camada 4 a gente tem os acessos, né? Para além da função de acesso, as estradas rurais devem servir de acero e estrutura de captação e distribuição de água. Esse desenho é de um livro, um livreto do David, que foi publicado em 2010, chama Flywire House. E Flywire quer dizer tela de mosquito. E tela de mosquito porque ele criou um invólucro em toda a casa com uma tela de metal fina para impedir que, enfim, restos, né, ou pedaços de carvão voando, galhos pegando fogo, matéria orgânica em combustão que viaja com o fogo, entre na casa e aumenta o risco de pegar fogo na casa. Ao contrário do que as pessoas pensam, a alvenaria é menos segura do que a madeira. A madeira bem feita e pintada de branco, ela irradia melhor e protege melhor a casa. Mas as aberturas, como as portas, janelas, etc., tem que estar isoladas com essa tela, né? Uma tela de metal que impede a entrada de material em combustão. Mas voltando aqui à estrada, a gente percebe aqui um desenho, né? A estrada vem da estrada de acesso público e ela faz uma volta na casa. A estrada com carro de acesso de 4 metros é essa que está aqui atrás da casa, e aí ao redor da casa uma trilha de um acero bem feito de 2 metros. Mas olha que interessante, né? O setor de fogo dele está aqui ao norte. Então ele colocou um açude bem na frente do setor de fogo. Depois ele colocou uma barreira viva aqui, um corredor florestal com espécies resistentes ao fogo. Depois ele fez uma área de roça e de pomar bem mantida, com galinhas e gansos para não ter matéria orgânica no chão. E por último aqui a horta bem irrigada imediatamente na frente da casa. Então são várias barreiras, né? Várias estratégias de prevenção antes que a queimada possa chegar na casa. E dentre elas aqui a estrada, né? Que é o ponto da camada 4. Aqui uma outra ilustração de novo, que a gente já passou por ela, da análise de setores, mas é reforçando a estrada de novo, né? A estrada de acesso como acero, aqui ela fez um balão e no meio do balão colocou um pequeno açude. Então, de novo, o setor de fogo está aqui embaixo, agora ao sul, né? E a gente tem a estrada sendo usada como acero e captação de água para o açude. Na camada 5, são sistemas de produção. Tanto os sistemas de produção quanto o paisagismo devem ser planejados para diminuir o risco das queimadas.
Aqui talvez a melhor combinação que a gente tem, que é um sistema silvopastoril e aqui planejado no padrão de plantio da linha-chave. Por que talvez a melhor combinação? Porque os corredores de árvore, eles servem de proteção, barreira de vento, barreira de radiação. A gente pode escolher espécies resistentes ao fogo. E entre um corredor e outro, a gente pode ter o pastoreio como uma estratégia de prevenção. A gente pode ter os animais fazendo o acero para a gente. Aqui de novo, no sistema de produção, algumas estratégias usadas pelo David nessa casa Flywire, né? Por exemplo, o sol da tarde, ele tem só árvores que são caducifólias. Então, no verão elas vão estar bem verdes, bem suculentas, com menos risco de fogo. No inverno, elas vão deixar cair as folhas. Aqui na frente da casa a mesma coisa. Todas as espécies que ele escolheu aqui, arbustivas, para fazer essas barreiras, são todas resistentes ao fogo. E aqui vale a gente fazer um estudo. De novo, no meu site tem um artigo, chama As Árvores nos Safres da Fazenda Bela. Depois eu posso compartilhar com vocês. Um estudo preliminar bem rudimentar, assim, né, de espécies resistentes ao fogo. Aqui ele coloca algumas aqui, mas algumas que ele usa são típicas de um clima mediterrâneo temperado, que não são muito comuns aqui no Brasil. Mas a moringa, a amora, o agapanthus, batata doce, bananeira, plantas normalmente de caule com casca bem fininha e bem suculentas, né? Aqui tem um risco muito grande no Brasil, porque as pessoas têm copiado as estratégias dos sistemas florestais e usado os eucaliptos para produzir matéria orgânica para os sistemas florestais. Os sistemas florestais no Cerrado, eles devem tomar muito cuidado com o uso do eucalipto, porque o eucalipto ele produz muita matéria orgânica, mas ele é altamente inflamável. E durante os meses que a gente não tem chuva, se esses sistemas não são irrigados, essa matéria orgânica do eucalipto ela vai ficar ali oxidando, aumentando a matéria orgânica em decomposição química, que aumenta o risco de queimada. Os nossos corredores florestais, que têm a barreira de vento e a barreira da irradiação das queimadas, devem ter um formato de rampa, como a gente vê aqui nesse desenho aqui de cima. Então a gente deve projetar os sistemas florestais para que eles promovam esse levante do ar, né? E esse levante vai ajudar a proteger a casa. A gente tem que tomar um cuidado para que a altura não sombreie as áreas de produção, mas ele tem que ser bem planejado para que a altura desse corredor, desse quebra-vento, seja o suficiente para promover um levante do ar e faça com que os escombros, as labaredas e o fogo que viaja muito rápido, morro acima, passe por cima da casa e não pela casa. Aqui de novo, né, a horta, o pomar, que é manejado com gansos e com galinhas. Esse desenho que eu mostrei aqui é esse abrigo aqui, ó, esse quebra-vento que ele desenhou aqui. Tem atrás da casa também e tal. E aqui algumas opções, né, do cerrado para outros lugares, inclusive em alguns lugares do clima temperado também. No caso do David, ele faz isso, inclusive. Ele maneja algumas áreas de floresta ao redor da casa dele que estão fora do terreno dele, mas é uma floresta que está perto da casa dele, então ele faz o manejo. E ele faz o manejo com os caprinos. Os caprinos têm uma função muito importante porque eles comem muitas folhosas e eles ficam na pata de trás, eles empinam para comer e conseguem com isso diminuir bastante a área de subbosque, né? A área de risco de queimada no subbosque, consumindo essa matéria. Então, várias pessoas na Austrália, nos Estados Unidos, têm montado negócios que elas prestam serviços ecossistêmicos com rebanhos de caprinos e ovinos, limpando as áreas que têm risco de fogo antes da época da seca. Eles passam ali quando tem matéria seca, quando está começando a secar, e fazem um pastejo muito severo, numa época que já não vai chover mais, e que então, portanto, vai ficar sem a matéria orgânica para queimada. Só que, obviamente, nessa densidade que a gente está vendo aí, a matéria orgânica que vai ficar para trás vai ficar em formato de fezes, né? Que não são tão inflamáveis assim e que promovem uma fertilização muito grande do solo.
Aqui de novo a gente vê os caprinos em ação. Normalmente são usadas telas elétricas ou telas metálicas para conter, né? É importante a cerca apropriada para isso. Essa aqui, por exemplo, é uma empreendedora do Colorado, nos Estados Unidos. Ela chama Lani Malmberg. E ela tem um rebanho de 200 caprinos. E as pessoas contratam ela para ir nos lugares e fazer o manejo das regiões. Ou seja, é importante que a gente encontre soluções, que a gente possa empreendê-las. Porque nós não vamos ter na velocidade necessária o governo cuidando das áreas que a gente precisa cuidar. Então a gente precisa conseguir ganhar dinheiro, ser viável, projetando soluções que são ao mesmo tempo ecológicas, que são ao mesmo tempo sociais e econômicas, né? Aqui os cabritos dela descendo do caminhão, na verdade um trailer de transporte, para ir para uma nova área de manejo. Isso aqui de novo, o comportamento dos caprinos na área de subbosque, né? Reduzem muito a vegetação e a matéria orgânica disponível. Aqui o comportamento que eu estava mencionando para vocês, né? É importante que eles cumpram essa função de levantar, né, comer tudo, e aí o subbosque consegue respirar mais, fica menos inflamável. Aqui são cabritos de um outro empreendedor norte-americano, né, o John Quinn, da Capra Environmental Services, Serviços Ambientais Capra. Aqui uma opção, mesmo que a gente não queira usar os animais num sistema ultradenso de pastejo, o sistema ultradenso de pastejo ele é um excelente sistema de criação de aceros. Aqui uma foto do Pablo, um produtor rural aqui da Argentina, que tem a Pens Agro, uma empresa que tem equipamentos muito bons para pecuária. Enfim, é uma densidade altíssima, né? A gente está falando aqui de, às vezes, 3.000 animais por hectare, mas são vários movimentos por dia, né? Às vezes a gente tem até mais do que isso, a gente chega a ter 5.000 cabeças de boi por hectare, mas são movimentos de 2 a 3 horas, né? A cada 2 a 3 horas eles vão passar comendo tudo. E aqui é o que fica, ó. Percebam que toda aquela área que está marrom ali é uma área que vai pegar fogo numa queimada, né? Agora, com o ultradenso, olha a proximidade das placas de estrume, né? Aqui aumentando a possibilidade de fertilização do solo, besouro, rola bosta, incorporação dessa matéria orgânica no solo, esse solo ficando cada vez mais rico. Quanto mais rico fica o solo, mais ele guarda água, mas não tem muita matéria orgânica para pegar fogo. Então a gente pode usar os animais como uma cerca elétrica para fazer acero. Outra solução viável, né? A gente precisa conseguir criar alimento saudável e viabilidade para as pessoas na criação desses aceros. A gente não deve esperar as leis federais, estaduais e municipais e o auxílio do Estado e dos governos. Se a gente esperar, a gente está se colocando em risco. Aqui um exemplo já num lugar menos friável, né? Aqui a Agropecuária Fleta, eles são um hub do Savory, né? No Rio de Janeiro. E aqui um sistema silvopastoril, como aquele que eu falei em linha-chave, por exemplo, mas usando as cabras de leite. De novo, a tela elétrica, o pastoreio denso, a eliminação bem eficiente, porque ela produz leite, carne e fibra com essa matéria orgânica, mas a eliminação dessa matéria orgânica, né? Em meio a uma vegetação resistente ao fogo, que são as bananeiras. Claro, resistentes ao fogo se elas forem manejadas, né? Se você deixar um monte de bananeira com as palhadas caindo ali morta, aí ela não é resistente ao fogo, né? Na camada 6, a gente tem aqui algumas coisas sobre as edificações. E aí, de novo, as edificações posicionadas em meia altura no relevo, em um corte, né, uma terraplanagem que a gente faz, de modo a criar esse levante do vento. Sempre importante que o sol do inverno consiga ter acesso à parte interna da casa, mas o de verão não. Quanto mais abrigada a casa for do sol de verão, menos quente ela fica, menos inflamável ela fica. Muito importante que a gente não guarde produtos inflamáveis embaixo da casa. Inclusive, se possível, é melhor que a casa não seja palafitada para essas áreas de
de risco de queimada. É importante que o botijão de gás também não fique debaixo da casa, que ele fique do lado de fora e bem guardado, por uma parede bem grossa, enfim, tijolo de adobe ou de tijolo de cimento, enfim. É importante esse isolamento, né? Aqui a gente percebe algumas estratégias. No sol da tarde, ele colocou a garagem para resfriar a casa. Entre a garagem e a casa, ele fez um jardim de inverno com plantas bem resistentes ao fogo, né? Plantas de sombra, e colocou uma cisterna nessa área sombreada. Aqui a gente vê o pomar bem manejado, a área dele aqui de horta, sempre irrigada, um cinturão de arbustivas também resistentes ao fogo aqui na frente da casa. E aqui tem uma dica aqui para vocês, procurem no Instagram o Walter Matrangolo. Ele é um agrônomo da Emater de Sete Lagoas, Minas Gerais. E ele trabalha com a camaratuba. A camaratuba é uma arbustiva fixadora de nitrogênio que ela não seca na seca, ela fica sempre verde. E ela, inclusive, é uma boa forrageira para os animais. Então, é uma boa planta aí para a nossa coleção de plantas resistentes ao fogo. Alguns cuidados. A casa tem que estar toda, o invólucro da casa tem que estar todo com isolamento térmico. E, além disso, aquela utilização da tela de metal, como eu falei, para impedir a entrada de objetos, enfim, de coisas em combustão, né? Carvão, pedaço de galho, coisas que vão voando na frente da queimada, né? Muito importante que as calhas da casa estejam sempre limpas e, se possível, a gente encher as calhas de água, um possível sinal de queimada. Aqui do lado ele tem uma pérgola, mas ele usou vigas de metal para essa pérgola, para não ter vigas inflamáveis, né, de madeira. E o telhado fez um telhado de zinco aqui, né, de alumínio com zinco. Aqui só um corte para mostrar dentro das estratégias, né, de abrigamento. Ele desenhou também aqui no barranco, ó, ele fez uma terraplanagem para casa e ficou um barranco aqui nesse terraceamento que ele fez para essa trilha aqui, né, de 2 metros de largura. Aqui na frente dessa trilha, ele cavou um abrigo subterrâneo, tipo uma casa de hobbit, né? É muito importante ter esse abrigo para os lugares em que as pessoas escolheram ter as estratégias de combate, elas escolheram ficar em suas casas. Porque, como eu falei, a partir de determinado momento ou de determinada intensidade da queimada, pode ser que você não consiga sair. E aí você tem um lugar para se refugiar e um lugar bem seguro. Normalmente deixa uma quantidade grande de água ali dentro, alguns cobertores, enfim, né, material de primeiros socorros e tal. Esse lugar tem que ser limpo, revisitado, como parte das simulações e estratégias de prevenção no começo da época seca. Não pode virar um depósito, botar ali dentro ali umas garrafinhas de gasolina da roçadeira da motosserra, que aí você vai estar fazendo um desserviço para você mesmo, né? E aqui um desenho um desenho maior do mesmo abrigo, e aqui uma outra versão dele, né? Ó. Um abrigo subterrâneo, pequeno, com portas de metal, com exaustores de ar, também de metal, em uma área de menos risco. Importante a gente pensar nisso, né? Também é importante a gente pensar nas áreas de reunião. Quando a gente tem os planos de evacuação, quem vai evacuar, né, mulheres, crianças, para onde vai? Qual é o lugar mais seguro na biorregião? Você tem uma associação, um condomínio rural, você tem os seus contatos, você está organizando isso, está na brigada voluntária, a comunidade tem que ter um plano de evacuação para as crianças, para as mulheres. E tem que ir para um lugar que funcione, um lugar que tenha água, que seja abrigado, que não tenha risco de queimada, que tenha como se comunicar, que tenha como abrigar, tenha como receber essas pessoas, inclusive alojar, porque talvez tenha que passar ali alguns dias, né? Então, assim como a gente tem esse abrigo aí no nível individual e familiar, a gente precisa ter a escolha dos abrigos
no nível coletivo. Na camada 7 da escala de permanência, a gente tem as cercas e subdivisões. Esse material é muito mais barato e muito mais acessível fora do Brasil. Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, é muito comum os morões de cerca de metal. Quando a gente tem, aqui no Brasil, normalmente é morão de madeira e normalmente ele queima, né, entre combustão. Quando não é de madeira, outra opção que a gente tem no Brasil, mas ela é cara, são os morões de cimento. Então é importante a gente começar a usar, pelo menos para o setor de maior risco de fogo, a cerca de metal e os morões de metal. Inclusive ali na ponta a gente pode ver o poste que segura o portão, também é de metal, né, galvanizado, e o portão também. Então nas áreas de maior risco é importante a gente ver isso aqui. E nas cercas de subdivisões fica aqui uma informação importante. Ao menor risco de queimada, se você não tem uma área planejada para os seus animais, você tem a obrigação de soltar eles, senão eles vão morrer esturricados. Se você tem uma área planejada, você pode encaminhar eles para lá. Tá? Muitas fazendas têm, inclusive, essas áreas de menor risco, e aí, na medida que a gente tem risco de fogo, as pessoas já colocam os animais para aquela área lá e deixam eles lá até que o alarme tenha passado, né? Pequenas coisas que a gente precisa lembrar. Por fim, na escala de permanência da linha-chave, a gente tem o solo. E aqui é uma imagem aqui da terra preta de índio para lembrar a gente de que outras pessoas já viveram em outros tempos de forma a criar cada vez mais solo e a ter cada vez mais água nos corpos subterrâneos para as próximas gerações. Essas civilizações que foram chamadas de primitivas, mas que fizeram poupanças ecológicas de solo e água e biodiversidade, eu acho elas muito mais evoluídas do que a gente. A gente sabe que esse solo foi criado pela ação humana, numa área de floresta que normalmente tem um solo muito raso, que ele está ali há milhares de anos e que até hoje ele é fértil. Na medida em que a gente consegue tornar o perfil, né, o horizonte superior do nosso solo cada vez mais rico e cada vez mais profundo em matéria orgânica, nós conseguimos ter vegetação verde por mais tempo. Isso no cerrado, que às vezes, ou na caatinga, que fica de 6 a 9 meses esturricando, na medida em que você consegue melhorar muito o seu solo, você pode ter 2 ou 3 meses a mais de plantas verdes que podem ser pastejadas, que podem ser manejadas pelos animais, criando de novo carne nutritiva, fibra, serviços ecossistêmicos e economia para você, né, viabilidade econômica para você. Por 2, 3 meses, enquanto outras pessoas já estão na seca, a sua propriedade ainda está funcionando. E aí, obviamente, quando ela vai começar a ficar seca também, você tem aquela última passada na rotação que faz o manejo de todas as áreas. Mas quanto mais rico for o seu solo, mais água você tem. Inclusive o solo é o primeiro lugar onde a gente começa a armazenar água. Para cada 1% de aporte em carbono no solo, nós aumentamos a nossa capacidade de armazenamento de água em 144 mil litros de água por hectare. De novo, para cada 1% de carbono aportado no solo, a gente tem mais 144 mil litros de água por hectare no solo. Então, a saúde do solo, ela é uma estratégia fundamental no combate às queimadas. Infelizmente, cadê vocês? Infelizmente, vocês me veem, gente? Infelizmente, nas últimas notícias que eu tenho visto no Brasil, muito pouca gente tem falado da importância do solo, da importância dos animais na prevenção, da importância do protagonismo individual e coletivo nas nossas comunidades. Recentemente eu assisti um vídeo que foi enviado pelo Vitor Mendes para mim, do Carlos Nobre, numa entrevista com o Juca Kfouri. Não tem nenhuma solução que fala dos sistemas alimentares, não tem nenhuma solução que fala do êxodo urbano como necessidade. Os nossos ecossistemas não vão ser defendidos se eles estiverem vazios. A ocupação territorial distribuída é uma necessidade urgente. E a gente não vê ninguém falando disso, né? Então, todas essas estratégias,
elas vão ser muito mais eficazes se a gente tiver grupos de apoio, se a gente tiver comunidades conscientes, ativas, comunidades viáveis, economicamente viáveis. A gente precisa ter dinheiro para fazer essas modificações nos nossos terrenos. E, obviamente, as soluções podem fazer parte da viabilidade, como eu mostrei para vocês. Várias pessoas em vários lugares do mundo têm rebanhos móveis que prestam serviços ecossistêmicos. A pecuária não é a vilã. Quando as pessoas falam que a pecuária está aumentando o risco de queimada, não é a pecuária. São pessoas que tomam a decisão pelos animais, que escolhem a pecuária intensiva ou extensiva e que tornam esses animais num risco. Inclusive, colocam em risco a vida desses animais. Os animais eles devem compor o conjunto de soluções, mas é sob um outro paradigma de gestão. É uma gestão que se importa com as pessoas, se importa com os ecossistemas, se importa com a economia local. Fundamental que a gente tenha isso, tá? Não caiam nesse papo de que a pecuária é culpada. O modelo industrial reducionista é culpado. O burro do homem que tomou a decisão pela vaca é que é o culpado. A vaca, bem utilizada, ela é um recurso integral, ela é recurso social, porque ela protege comunidades, ela produz alimento, fibra, ela é um recurso ecológico, porque ela produz serviços ecossistêmicos, né? E aqui eu estou falando de vários animais de rebanho, só os bovinos, os caprinos, os equinos, ovinos, todos eles podem ser usados, né? Normalmente são animais, com exceção do cavalo, mas são animais ruminantes, né? Bom, gente, é isso. Cheguei no final da aula. Eu peço que vocês compartilhem esse conteúdo com outras pessoas. É uma aula fechada que eu fiz para a mentoria, inclusive, por isso que eu lembrei disso, e que eu resolvi abrir porque ela é um serviço de utilidade pública. A gente não pôde soltar todo o material, a gente teve 3 horas de reunião, mas alguns casos muito específicos que a gente não pode compartilhar abertamente aqui na rede. Mas pessoas que, por exemplo, tiveram que combater o fogo enquanto as autoridades não combatiam, pessoas que foram chamadas pela prefeitura para ajudar nas queimadas sem que a prefeitura nunca tenha investido no conhecimento, no treinamento delas, pessoas que tiveram que combater fogo entre parentes e ao invés da família se unir, a família está passando por dificuldades e se rompendo porque as pessoas não tiveram uma parceria no enfrentamento da catástrofe. Então não dá para a gente compartilhar tudo, né? Mas eu deixei a primeira parte da aula aqui para vocês e peço que vocês compartilhem, que vocês se inscrevam e enviem para outras pessoas, porque nós precisamos protagonizar as mudanças. A rapidez que a gente precisa que essas mudanças aconteçam não virá de poderes centrais, porque demora muito para chegar, né? A burocracia é muito longa. Então a gente precisa conseguir empreender soluções, inclusive sobre as queimadas, e essa aula foi muito importante nesse sentido, então eu peço que vocês compartilhem. Meus queridos, um abraço, muito obrigado, até a próxima.